Fala, galera do sétimo ano. Nós estamos vendo o filo chordata, ao qual nós pertencemos, né? Aquele que tem coluna vertebral. E aí a gente vai ver aqui algumas questões que eu separei para a gente sobre os répteis. E aí a gente vai fazendo e discutindo, ok? Todos esses assuntos relativos aos répteis. Lembrando, os répteis são os primeiros seres a saírem da Terra conseguirem viver nela, porque até então tínhamos peixes dão origem aos anfíbios, os anfíbios saem da água, mas eles não podem ver longe dessa terra, porque a pele dele é muito úmida, precisa de água o tempo todo. Né? Já o réptil sai da água e sua pele tem queratina, que é uma proteína que evita o ressecamento. Viu? Na história da conquista do meio terrestre pelos vertebrados, os répteis apresentam soluções definitivas para alguns problemas, que ainda mantinham os anfíbios dependentes do ambiente aquático. Dentre as soluções dos répteis, podemos citar a pele com queratina, que é a proteína que não deixa ela ressecar, o pulmão com maior superfície troca gasosa, quer dizer, a respiração passa a ser pulmonar, e a eliminação de catabólicos nitrogenados de baixa toxicidade e baixa solubilidade. Três soluções. Quanto era peixe, pele úmida, pé de água. Respiração branquial, só podia ser feita dentro da água. O anfíbio vem depois do peixe, ele já tem respiração pulmonar e respiração pela pele, quando ele se torna adulto, né? Já tem uma melhoria nisso aí. Só que esses animais liberam amônia. A amônia é muito tóxica. Quando urina uma amônia muito tóxica. Você está em local próximo de água. Aí, quando os répteis chegaram, primeiro eles colocaram uma pele mais forte, uma pele mais resistente, que não ressecava. Depois, um pulmão. O pulmão ainda já existia no anfíbio, mas era um pulmão sem muita troca gasosa. E, por último, eles, em vez de fazer xixi liberando amônia, eles liberaram ácido úrico. Aí isso facilitou a sua implementação na Terra. Só, o réptil só chega no meio terrestre porque ele tem a pele queratinizada, a pele endurecida, a pele forte. Depois ele tem a liberação de ácido úrico. E também ele tem pulmão, que apresenta uma maior troca gasosa. Então, em relação à reprodução, se de duas conquistas evolutivas que conferiram aos répteis a independência ao meio aquático. Pô, em relação ao meio aquático, eu posso mostrar duas coisinhas. Em relação ao meio aquático, eu posso ter duas coisinhas básicas. Fator 1. Os répteis possuem fecundação interna. Se ele tem fecundação interna, facilitou demais a sua proteção. Então, quando o espermatozoide e o óvulo se encontram dentro do corpo dos animais, como é o nosso caso, por exemplo, a gente preserva essa união. Peixes e anfíbios jogam espermatozoide e óvulo na água. Aí os dois se encontram na água, consequentemente os peixes vão se alimentar, os anfíbios vão se alimentar, os outros animais vão se alimentar dos espermatozoides e óvulos que peixes e anfíbios liberam. Beleza? Então os répteis, para chegar no ambiente terrestre
e é uma melhora em relação ao ambiente aquático, eles colocaram uma reprodução, uma fecundação interna. Segundo, os répteis possuem ovo com casca. Pronto. Então, duas coisas que os répteis trouxeram em relação aos animais aquáticos, no que tange a reprodução, são duas coisas. Ó. Os répteis possuem fecundação interna, coisa que nem peixe, nem anfíbio possui, e, aqui olha, e os répteis possuem ovo com casca. Nem peixe, nem anfíbio possuem ovo com casca. Tranquilo? Beleza? A primeira questão, facílima, tranquilo. Segunda questão, os répteis formam um grupo que se caracteriza por apresentar fecundação interna. Vamos lá. Qual foram as duas características principais que os répteis trouxeram para a gente? Pele com queratina impedindo a desidratação. Segundo, ovo com casca, que não há desidratação. O ovo colocado no meio ambiente, o sol pode bater, que não vai desidratar os seres que estão ali dentro. É tranquilo? É fácil? Né? Aí pergunta, quais são as características que os répteis possuem? Vou começar de baixo para cima. Fecundação externa. Não, a gente acabou de ver que o réptil não tem fecundação externa, tem fecundação interna. O réptil, ele tem respiração branquial. A respiração branquial é para o animal o quê? Aquático. Se eu já estou na terra, eu vou voltar para ter respiração branquial? Não, já tem respiração, o réptil já tem respiração o quê? Pulmonar. C. O desenvolvimento do embrião é no corpo materno ou é no ovo? A maioria dos répteis tem desenvolvimento do embrião no ovo e não no corpo materno, fora do corpo. Letra B. Reprodução no meio aquático. Quem tem reprodução no meio aquático? Peixes e anfíbios. Quando os répteis chegam, eu disse, opa, já não quero mais. Então, por que na água é mais complicado? Porque na água, os animais que colocam os ovos na água, ou em locais úmidos, vai haver sempre um ressecamento disso aí. Né? Então, quando o réptil chegou, ele disse, bicho, eu vou para o ambiente terrestre, eu vou ficar na terra, porque minha pele não vai desidratar e eu vou colocar o embrião dentro do ovo. Não vai ressecar. Imagina esse peixe e anfíbio liberasse o ovo no meio terrestre. Esse ovo precisa de muita água e ia ressecar. A letra A tem fecundação interna, réptil, tem fecundação interna, uma cobra, um jacaré, uma tartaruga tem sua reprodução dentro do corpo. Sua fecundação dentro do corpo. Fecundação interna e o desenvolvimento dos ovos no meio terrestre. Os ovos se desenvolvem no meio terrestre, porque o ovo deles tem casca. Mas, professor, todo ovo não tem casca, não? Calma aí. Quando nós humanos juntamos espermatozoide mais ovo, nós formamos a chamada célula ovo zigoto. E a nossa célula ovo, não tem é, cobertura de cálcio, como tem os répteis, certo? Então, quando a gente diz assim, ovo com casca, é para dizer que foi um encontro de espermatozoide mais ovo dentro de um sistema fechado. Entendeu? Questão 3.
Os primeiros vertebrados a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre foram quem? Répteis. E por quê, né? Por quê? Por apresentarem adaptações que permitem resolver com eficiência todos os problemas da vida fora da água. Qual das afirmativas a seguir constitui, qual das afirmativas a seguir constitui um exemplo de adaptação dos répteis à vida fora da água? Está bem tranquilo, né? Vejam que a gente já falou nisso, já bateu muito sobre isso. Você não vai arriscar, não é possível. Qual das afirmativas a seguir constitui um exemplo de adaptação dos répteis à vida fora d'água? Começando de baixo para cima, ok? Os répteis têm bexiga natatória, que se comunica com a faringe, funciona como um pulmão primitivo. A gente falou nisso? Não. A gente não falou que os animais têm bexiga natatória. Não. A natatória se encontra em outros seres que fazem disso, em alguns peixes, no caso, fazem disso uma, uma bolsa cheia de ar para poderem flutuar. Então, eu não falei sobre isso aqui. Então, não é a letra E. A letra D. A pele, que mesmo grossa, é ricamente vascularizada e permeável ao oxigênio. Vamos lá. A pele é grossa? É. É ricamente vascularizada? Não. Tanto não que a pele do jacaré, por exemplo, ela é cortada, ela é bastante grossa, ela não tem muita vascularização. E permeável ao oxigênio? Não. Ela não é permeável, porque se fosse permeável ao oxigênio, os répteis poderiam fazer respiração pela pele. Quem faz respiração pela pele, nós sabemos que é quem? Anfíbios. Minhocas também fazem isso, porque a pele é fina, bem delicada e tem uma grande vascularização. Então, ela libera gás carbônico e absorve oxigênio. Então, não pode ser letra D. Letra C. A fecundação dos répteis é externa ou interna? Acabou de ver isso. A fecundação o quê? Interna. Com grande número de gametas. Não. Fecundação interna. Externa, no caso, é o réptil, é o peixe e é o anfíbio. Beleza? A letra B. Temperatura interna constante, porque eles permitem uma ampla distribuição geográfica. A temperatura de um jacaré, por exemplo, quando eu chego num local onde tem jacaré, por exemplo, Porto Dois Irmãos, zoológico, você vai ver sempre tartaruga, jacaré, saindo da água, colocando a cabeça para fora e o corpo também. Por quê? Como esses animais, cobra também, como esses animais são chamados animais de sangue frio, eles precisam ficar expostos ao sol para apresentar uma maior temperatura. A temperatura deles, do corpo, ela varia com a temperatura ambiente. Esses animais são chamados de animais heterotérmicos. Animais que mudam a temperatura com a temperatura ambiente são animais heterotérmicos. Animais que não mudam a temperatura com a temperatura ambiente são animais homeotérmicos. Homo igual, homeotérmicos. Animais que mudam heterotérmicos. Então, no caso dos répteis, eles mudam a temperatura. Então, a temperatura deles não é o quê? Constante. Sobrou a letra A. Ovo provido de quê? De casca, que a gente viu isso aqui, fornecendo ao embrião proteção, suporte e alimento. Por exemplo, o ovo de uma galinha é um réptil? Não, aí já é ave. Daqui a pouco a gente vai fazer aquela discussão. Quem nasceu primeiro, o ovo, a galinha? Calma, a gente vai falar sobre isso. Você, meu aluno de sétima série, vai ficar discutindo isso com aluno de outra escola, que vai dizer assim, peraí, eu aprendi isso aí lá com o professor de ciências lá. A Castro de ciências já falou para a gente isso aí. Ah, quem primeiro colocou o ovo foi o réptil. É, se o ovo vem da galinha, não. O ovo não veio da galinha, não. O ovo primeiro veio do réptil,
E os répteis depois dão origem às aves. Então, primeiro quem colocou o ovo veio primeiro, depois a galinha apareceu. Porque o ovo não veio da galinha primeiramente. O ovo, primeiramente, ele veio dos répteis. Então, o ovo, a casca da proteção, dentro dela eu tenho todas as condições para ele sobreviver e ainda tem alimento para ele poder crescer. Porque, veja, o ovo ele não tem contato com a mãe. É diferente de você, de mim, que a gente tem um cordão umbilical que fica fornecendo alimento para a gente. O ovo, ele não fica colado na mãe. Como é que ele consegue, professor, crescer? Porque lá dentro tem nutrientes para manter ele vivo. E tem a casca do ovo para dar proteção a ele. Entenderam aí como é que é a história? Então, a alternativa que constitui um exemplo de adaptação dos répteis à vida fora da água é o ovo provido de casca, fornecendo ao embrião proteção, suporte e alimento. Resposta. Letra A de amor. Fácil, né, professor? Fácil demais. Aqui eu coloquei tanto peixes, anfíbios e répteis para você fazer. Para mim, a sua discussão, aí na sua cabeça, a gente vê quais seriam os tipos de respiração que os animais vão ter para sobreviver. Qual o tipo de respiração? Respiração pulmonar, respiração branquial, respiração cutânea. Vamos lá. Cavalo marinho, o que danado é um cavalo marinho? Ele é um anfíbio? Ele é um réptil? Ele é um peixe? Não esquece, cavalo marinho é um peixe. Cavalo marinho é um peixe. Então, cavalo marinho, se é um peixe, qual a inspiração que ele tinha? Cavalo marinho, inspiração branquial. Cavalo marinho 1, branquial B. Cavalo marinho 1, branquial B. Ou pode ser letra B, ou pode ser letra C. 2 é o quê? Jabuti. Jabuti é o quê? Peixe, anfíbio ou réptil? Jabuti, réptil. Inspiração dos répteis. É cutânea ou pulmonar? Pulmonar. Então, 1, cavalo marinho é B, 1B. 2 é A. 1B, 2A. E por último, sapo. 3C, cutânea. 1B, 2A, 3C. Resposta da letra B de bola. É fácil? Fácil. Não esqueça. Cavalo marinho, ele é um peixe. Quais são os peixes que a gente tem? A gente tem peixe com osso e peixe com cartilagem. Você acha que o cavalo marinho é um peixe com ossos ou é um peixe com cartilagem? É um peixe ósseo. O cavalo marinho é um tipo de peixe que possui ossos. Então, o cavalo marinho é um peixe. Respiração branquial. Jabuti réptil, respiração pulmonar. E sapo, anfíbio, respiração cutânea, respiração pela pele. Fácil demais, professor. Isso é fácil demais. Quinta questão. Responda a questão com base nas características abaixo. Eita, puxa. Tem coluna vertebral, fecundação interna, com cópula, fecundação interna com cópula. Cópula é quando o órgão masculino se encaixa no órgão feminino. Respiração pulmonar, embrião protegido por ovo de casca dura. Temperatura corpórea variável em função do meio. Poxa, ele está nos dando características desse tipo de animal que ele colocou para a gente. Se tem coluna vertebral, ele é um chordata. Ele não é invertebrado. Se eu tenho ele aqui, vou pensar que ele ou é peixe, ou é anfíbio, ou é réptil, ou é ave. Tranquilo até aí? Tranquilo. Não disse nada aqui. Se tem coluna vertebral, não quer dizer nada até agora. Podia ser peixe, podia ser
anfíbio, podia ser réptil, podia ser ave, podia ser mamífero. Fecundação interna. Se tem fecundação interna, não pode nem ser peixe, não pode nem ser anfíbio, os dois têm fecundação externa. Quem tem fecundação interna? Réptil, aves e mamíferos. Então, até agora, até essa informação aqui, eu tenho 3 animais que podem ser. Descartei peixes e anfíbios, descartei letra B, descartei letra E. Por A, C e D. Quem tem respiração pulmonar? Réptil, aves e mamíferos. Eita, até agora eu não tirei ninguém mais. Opa, foi. Embrião protegido por ovo de casca dura. Embrião protegido por ovo de casca dura. Quem coloca ovo? Répteis e aves. A gente coloca ovo, mas nosso ovo não tem casca. Então, até agora, nossa resposta vai ficar entre répteis que põem ovo e aves que põem ovo. Os dois de casca dura. Até agora, todas essas características se encaixou para aves e para répteis. E no final eu tenho temperatura corpórea o quê? Variável em função do meio. A temperatura da ave não varia em relação ao meio. A temperatura da ave aqui em Recife é a mesma que ela encontra no Polo Norte. A nossa temperatura, por exemplo, mamífero, é a mesma aqui no Polo Norte. Tanto é que se eu estiver em um local frio, eu tenho que me agasalhar. Se eu estiver em um local quente, eu tenho que tirar a blusa para diminuir a temperatura, para não ficar muito quente. Tranquilo? Então, aqui, por último, por causa dessa característica aqui da temperatura corpórea variável, não pode ser ave. Só pode ser quem? Réptil. A resposta da quinta questão, a letra é a letra C e C de casa. Tranquilo? Tranquilo. Vamos para a sexta questão. Bora. Não é fácil? Então, vai lembrar das características dos répteis. Réptil desidrata, a da pele. Réptil tem fecundação interna. Réptil produz ovos. Viu? Considere as seguintes características de 2 animais vertebrados. Aí dá 2 animais. O animal A e o animal B. Dando as suas características para a gente saber se é uma ave, se é um mamífero, se é um peixe, se é um anfíbio ou é um réptil. Beleza? Vai guardando isso aí. Certo? Animal A. Corpo coberto de tegumento pouco queratinizado. Pouco queratinizado quer dizer que a pele é fina. Excreção de amônia. O que é isso, professor? É que quando faz xixi, eles liberam uma substância que é muito tóxica. Se a gente, por exemplo, nós mamíferos, fosse fazer xixi de amônia, a gente ia ter uma acidez danada e ia morrer. Então, quem libera amônia são animais que vivem perto da água. Peixe e anfíbios. Fecundação externa, peixes e anfíbios. Então, um dos 3 aqui, ou era essas características, ou era peixe, ou era anfíbio. Então, se tem um corpo coberto por tegumento pouco caracterizado, a pele é fina. Já não pode ser peixes, porque o peixe, o seu tegumento é de escamas. Okay? A excreção é de amônia e a fecundação externa. Então, aqui, letra A seria anfíbio. Na letra B, corpo coberto por tegumento espesso, eita, aí já é grosso. Ou pode ser agente ou pode ser um réptil. Excreção de ácido úrico, já não pode ser agente. Quem excreta ácido úrico é ave e réptil.
fecundação interna. No caso aí seria répteis e aves também. Qual o ambiente mais provável ocupado pelo animal A? O animal A, ele tem um tegumento, uma pelezinha fina, e a fecundação dele é externa, profunda. Teoricamente, o local ocupado por ele seria água, ou regiões úmidas. O animal A habitaria a água, tranquilo? Ou regiões úmidas, que é o caso dos peixes que habitam as águas e dos anfíbios que habitam água, quando larva e quando adultos, a terra úmida. Justifica a existência de duas dessas características nesses ambientes. No ambiente aquático, eu preciso de um corpo com tegumento pouco queratinizado, leve. Eu preciso de um animal que libere amônia. Essa é uma das características de animal que vive no ambiente aquático. No ambiente terrestre, eu preciso de um corpo com tegumento espesso, eu preciso de uma pele espessa para que não haja desidratação. E eu preciso de uma fecundação interna na terra para que outros animais não interfiram nessa ligação entre espermatozoide e óvulo. Pronto. Duas características para animais aquáticos e duas características para animais terrestres. Beleza? Depois continua os outros.